Olá, queridos e amados do Papai do Céu, a paz do Senhor Jesus, vocês que são a obra-prima do Senhor, projeto de Deus, do qual o Senhor os escolheu para ser um vaso de honra, do qual o Senhor os escolheu e os tem com muito valor, como um apreço de uma joia rara e valiosa. Vocês, príncipes e princesas do Senhor, do qual o Senhor os chamou para tirar você das trevas, das angústias, das dores, das tristezas, para trazê-los para a sua maravilhosa luz. O Senhor que pagou o alto preço por mim e por você na cruz, para nos libertar dos nossos pecados, para que não tenhamos mais nenhum dos nossos acusadores para acusar dos nossos pecados, de tudo aquilo que passamos no nosso passado. Queridos, queria até lembrar uma passagem da Bíblia, né? Porque, queridos, eu não sou perfeita. Eu não sei se você é perfeito. A Bíblia diz que não existe ninguém perfeito, ninguém que não peca, e aquele que fala que não peca, esse é mentiroso. Porque, queridos, todos nós somos pecadores. E o Senhor, Ele tem nos moldado, nos tratado, Ele tem feito com que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados a cada dia, que olhamos para nós mesmos e enxerguemos aquilo que nós temos que mudar, aquilo que nós temos que transformar, para que possamos ser essa joia rara, preparada, esse vaso pronto, preparado, para que pudéssemos estar cada vez mais aperfeiçoados para alcançarmos o reino dos céus. Porque, queridos, não vamos entrar nos céus de qualquer maneira. O Senhor tem cuidado de nós, desde o ventre das nossas mães. Ele tem cuidado, Ele tem tratado, Ele tem curado as feridas do nosso coração, da nossa alma. Ele tem limpado de toda dor, de todo sofrimento, de todas as perdas. O Senhor a cada dia tem nos ensinado, tanto com as coisas boas como as coisas ruins. O Senhor tem nos ensinado. E o Senhor tem nos ensinado até mesmo com os nossos erros, porque os nossos erros nos trazem experiências para que possamos, depois de sabermos por que passamos por tais coisas nas nossas vidas, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor para ajudar a outras pessoas que passaram pelos mesmos problemas que você. E, queridos, eu tenho certeza que, assim como eu carreguei marcas por muitos anos na minha vida, de perdas, de dores, de rejeição, de sofrimentos, de tudo que eu passei da minha vida, que foi destruída, do qual o inimigo, o que ele pôde fazer, onde ele achou brecha na minha vida, ele fez, ele destruiu. Ele passou um arrastão, querido, de tal forma que eu não sei bem por onde ele entrou, de tantas brechas que eu dei, de tantas brechas que a minha família deu, de maldições hereditárias que veio trazendo consequências para a minha vida espiritual. E a minha vida, olha, andando em círculos, não saindo muitas vezes do lugar. Queridos, ainda eu vou contar o meu testemunho ainda aqui para vocês, mas ainda não é hora. O Senhor não quer que eu conte esse testemunho, porque o Senhor está para fazer por completo a obra que Ele tem para fazer na minha vida. Em como eu estou em processo de amadurecimento, de experiências com o Senhor. E o Senhor tem se revelado a mim de como Ele pensa, de como Ele age e de como Ele é. O Senhor tem primeiro me renovado, me restaurado, me enchido
da presença dele, da unção dele, da sabedoria dele, do conhecimento dele. Porque, queridos, de mim nada você pode esperar. Porque assim como você, eu sou uma pecadora. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, me escolheu. E por ele ter me escolhido, ele tem me limpado, ele tem me restaurado, ele tem me renovado, ele tem me enchido da tua unção e do teu poder, para a tua honra e para a tua glória, para que eu seja um testemunho vivo do Senhor, que aqueles que você não dá nenhum valor, para que você passe a ter valor, para aqueles que ele fala na palavra, que ele usa os que não são para ser os que são, que ele usa os loucos para confundir os sábios. O Senhor Jesus, queridos, pela tua misericórdia, ele me escolheu para que eu pudesse ser um instrumento em suas mãos e para mostrar para todos aqueles que não acreditavam que o Senhor pudesse fazer de mim um vaso novo, uma pessoa nova, uma pessoa transformada, que o Senhor me mudou, mas o Senhor não está me mudando por fora. Por fora, queridos, é uma consequência daquilo que o Senhor está me mudando por dentro. Porque, queridos, se hoje eu tenho falado para vocês essas mensagens, se eu tenho compartilhado com vocês testemunhos daquilo que o Senhor tem feito, de como é que Deus está me dando o discernimento da palavra, o conhecimento da palavra, eu tenho dado os frutos do Espírito, porque, queridos, frutos da carne é fácil todo mundo dar. Frutos da carne a gente reconhece quando uma pessoa está andando na carne. Agora, os frutos do Espírito a gente conhece quando a pessoa está andando espiritualmente, no Espírito. A gente conhece quando a pessoa que ela está falando tem unção de Deus, tem fundamento nas palavras que ela está falando, do qual ela tem uma profundidade da palavra de Deus e conhecimento, discernimento da palavra de Deus, para revelar a vocês o que o Senhor Jesus está querendo falar para vocês. Nós conhecemos uma pessoa que é usada por Deus pelo que há dentro dela, não pela aparência. Porque, queridos, as pessoas nos julgam pela aparência, mas o Senhor, ele conhece o nosso coração. Ele conhece, querido, quem está sendo usado por ele, quem não está sendo usado por ele. Queridos, nós não conseguimos enganar por todo o tempo, porque máscaras, queridos, elas caem, máscaras quebram, máscaras racham, mas aquilo que o Senhor te deu, os dons que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te transformou, te mudou, todos podem ver que daquela pessoa nada ia sair se não fosse bom, se não fosse do Senhor. Porque, queridos, tudo que vem de mim, não vem de mim. Vem do Senhor que mora em mim, que faz morada em mim. Eu não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. E por causa que Jesus Cristo vive em mim, eu falo para vocês tudo aquilo que eu estou falando. Porque quando eu abro os meus lábios, dos meus lábios não procedem mais as minhas palavras, mas o Senhor é que fala através de mim. Por isso eu sou um canal de bênçãos, querido, na sua vida, para poder estar passando a palavra de Deus para vocês. Eu espero que realmente o Espírito Santo de Deus venha cada vez mais me usar, me encher, para que eu possa transmitir essa palavra para vocês, que eu possa ser boca do Senhor para vocês, não para minha honra e para minha glória, mas para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Amém? Queridos, eu gostaria de, inclusive, dar uma introdução para vocês nessa mensagem, do qual o Senhor me trouxe agora aqui à memória, de que, por exemplo, todas as pessoas que são transformadas pelo Senhor,
Se você vê o passado dela e vê o presente, elas sempre passaram por algumas coisas na sua vida onde houve a transformação, houve a mudança depois que Jesus entrou na vida delas e que elas realmente se converteram e elas não foram convencidas e sim convertidas, do qual elas se arrependeram de totalmente mesmo dos seus pecados e não teve um remorso. Porque, queridos, quando nos arrependemos totalmente de coração e alma, o Senhor, Ele nos converte. Nós não somos convencidos, e sim convertidos. Amém? Queridos, uma pessoa que tem capa de que ela está transformada, ela é convencida e não convertida. Apesar de que eu e você, todos nós somos pecadores, o Senhor nos diz que Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E por Ele odiar o pecado, Ele tira o pecado de você. Ele não te odeia porque você peca, mas sim Ele tira o pecado do seu caminho, da sua vida, te limpa, te restaura, porque Ele te ama. E, queridos, assim, pela misericórdia, o Senhor fez comigo. O Senhor tem me limpado dos meus pecados, o Senhor tem tirado tudo aquilo que é mal, tem me colocado no prumo, me endireitado os meus caminhos, Ele tem limpado as minhas feridas, Ele tem me fortalecido, Ele tem me renovado, Ele tem derramado da tua unção, do teu poder, da tua autoridade, da tua sabedoria, do teu conhecimento, dos seus frutos do Espírito, dos dons espirituais, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? E, queridos, Deus fala que aquilo que muito nos é dado, muito nos será cobrado. E o Senhor tem cobrado de mim para que eu venha enviar as mensagens para vocês, para que eu venha ser um canal de bênçãos. E, queridos, eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui para fama, eu não estou aqui pagando um preço também para estar aqui passando essa mensagem para vocês à toa. Mas sim, estou sendo um canal de Deus, um instrumento nas mãos dele, para que ele me use como ele quer, para poder estar te ajudando, a te dando discernimento da palavra, a te ensinando, a te trazendo palavras de cura, de libertação, de salvação. Amém? Eu estou aqui sendo um canal de bênçãos para vocês. E, queridos, eu gostaria muito que vocês compartilhassem os meus vídeos, as mensagens, e que mandasse para o maior número de pessoas que vocês puderem, da sua família, dos seus amigos, porque, queridos, quando eu fiz esse propósito com o Senhor, para poder fazer esses vídeos para o Senhor, é porque eu estou cheia do Espírito Santo de Deus. Nos meus lábios há um fluir de rios de águas vivas no meu interior. E eu, queridos, estou de uma situação onde eu estou até transbordar. E por eu estou até transbordando, eu não consigo ficar calada, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo, nessa pandemia do que está acontecendo, sem poder fazer a obra do Senhor, sem poder evangelizar, sem falar do amor de Jesus Cristo, sem falar da salvação de Jesus Cristo. Então, queridos, eu estou aqui com um propósito de falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, de curar, libertar e salvar vidas, amém? Este é o meu propósito. O Senhor, que conhece o meu coração, sabe que eu estou aqui por isso, pagando este preço por isso, para poder te ajudar, amém? Que eu venha ser um canal de bênçãos nas mãos do Senhor, para você e para sua família. Então me ajudem também a compartilhar essa mensagem, amém? Porque, queridos, se você conhecer o meu passado, ou se você vê fotos anteriores minhas no meu Facebook, no meu Instagram, que eu não apago,
Eu não apago porque eu quero mostrar para todos a diferença daqueles que servem e não servem a Deus. E, queridos, não apago porque o Senhor, Ele é especialista em transformar maldições e bênçãos. O Senhor é especialista de aonde abundou o pecado, superabundar a graça. O Senhor é especialista de dar dupla honra para aquele que foi envergonhado. Aquele que foi destruído, que perdeu tudo, que perdeu seu casamento, que perdeu seus relacionamentos, ele dá a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. O Senhor é especialista, queridos, em transformar uma pessoa pecadora em uma pessoa cheia da honra, cheia da glória, cheia do poder do Senhor, do qual não somos nada. Mas o Senhor usa os que não são para ser os que são. O Senhor usa os loucos para confundir os sábios. E, queridos, eis-me aqui para o Senhor fazer como Ele quer, para poder ser um instrumento nas mãos dEle. Amém? E, queridos, aonde estão os meus acusadores? Porque diz uma palavra da Bíblia que existia uma mulher que ela foi adúltera. E naquela época os sacerdotes, que inclusive eram fariseus, daqueles que eram bem incrédulos, principalmente porque não criam em Jesus, não creram. Eles viram Jesus, viram sinais que eram Jesus, mas não creram. E aqueles sacerdotes fariseus, eles tinham uma lei que vinha já de Abraão, onde as mulheres adúlteras, elas eram apedrejadas. E por ela ter sido pega em flagrante pelo marido dela, em adultério, ela foi condenada. E aí ela foi lá para o lugar onde ela ia ser apedrejada, né? E estando lá, naquele estádio onde ela ia ser apedrejada, estavam todos lá os seus acusadores com as pedras na mão para apedrejá-la, como dizia a lei. Só, queridos, quando naquela época onde não tinha Jesus, era dessa maneira que era feita a lei. Só que Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para libertar dos nossos pecados e Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar e para que alcancemos a vida eterna. E o Senhor, que estava, Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para, inclusive, para aquele povo que vivia só perante a lei que era enviada dos homens. Ele veio trazer a lei enviada do Senhor, dos céus, através de Jesus. Porque Jesus, querido, nada fazia se não fosse lhe dado o poder pelo Senhor. E o Senhor Jesus estava ali naquele estádio com um monte de gente, um monte de acusadores, com aquela moça ali. Passou Jesus. E quando Jesus agachou ali no chão, sobre a areia daquele estádio, e ele começou a escrever ali no chão, e o sacerdote fariseu, querendo apontar os erros daquela adúltera, e também descobrir alguma falha em Jesus, para poder acusá-lo, ele perguntou: e aí, Jesus, o que tu dizes dessa mulher adúltera, essa mulher pecadora? A lei de Abraão diz que nós temos que apedrejá-la, porque ela é uma adúltera, uma pecadora. E Jesus ali, ficou ali quietinho por um tempo, só esperando vir a resposta do Senhor ali, no mistério com Deus ali, esperando ouvir do Senhor o que é que ele tinha que falar, o que é que ele tinha que fazer. Então ele ficou ali, meditando, refletindo, esperando lá
um sinal, uma resposta do céu. E ali ele escrevendo naquela areia, meditando, o Senhor disse para ele no ouvido dele: fala isso, meu filho. Aí o Senhor Jesus transmitiu a mensagem e falou: cada um de vocês, quem que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Queridos, o marido daquela mulher que pegou a mulher dele em flagrante, que foi desapontado, que foi envergonhado, que estava morrendo de ódio, de rancor, de mágoa pelaquela adúltera, ele seria um dos primeiros do qual ele teria que jogar a pedra naquela mulher. Mas, queridos, ele não conseguiu sequer jogar pedra, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, também fez cada um deles lembrarem qual era o pecado deles. Colocaram na consciência, na memória deles, aquilo que eles fizeram também no passado. Como é que eles foram usados pelo inimigo para poder, inclusive, o próprio marido dela já ter adulterado com outras mulheres, com outras prostitutas. E ele, por ser homem, a lei não falava que tinha que apedrejar ele, mas as mulheres eram apedrejadas. Assim como o sacerdote, o próprio sacerdote adulterou com a prostituta Maria Madalena. Assim como ele matou uma mulher inocente, matou o marido e matou a mulher. O próprio sacerdote. Aí o Senhor começou a passar na mente de todos eles aquilo que eles pecaram. Você tem uma ideia? A própria mulher do sacerdote adulterou com um ladrão e ela estava grávida de um filho naquela época. Na mesma época. Queridos, existia várias situações onde cada um começou a olhar para os seus próprios pecados, daquilo que eles fizeram no passado. E aí o Senhor Jesus, quando ficou só observando, cada um indo embora, cada um jogando sua pedra no chão e saindo fora, porque cada um deles sabia na sua consciência os seus pecados ocultos, que só eles e Deus sabiam, que ninguém sabia do pecado deles, mas eles tinham na consciência, na memória deles, os pecados que eram ocultos. E, queridos, sabe o que aconteceu? Ficou só o Senhor Jesus de frente para aquela mulher. E o Senhor Jesus falou para ela: filha, aonde estão os teus acusadores? Queridos, eu quero hoje passar essa mensagem para vocês. Aonde estão os meus acusadores? Os acusadores daquilo que eu fui, daquilo que eu fiz, daquilo que eu errei, do meu passado. Se o Senhor perdoou-me de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, de todas as minhas erros, de tudo aquilo que eu fiz de mal do meu passado, que inclusive confesso todos os dias os meus pecados. Então, o pecado que eu confessei ontem, o Senhor diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar, e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Então, se o Senhor me perdoou e dos meus pecados Ele não se lembra mais, porque Ele apaga igual uma borracha, igual um apagador que apaga uma lousa, quem são os meus acusadores? O inimigo não tem mais como me acusar daquilo que eu confessei, daquilo que eu me arrependi, daquilo que eu sou hoje. Porque o que eu fui ontem, eu não sou mais hoje. Eu garanto para vocês, quem conhece minha vida, conhece o meu passado e me conhece hoje, não tem mais por que me acusar. Porque, queridos, eu até estou no mundo, mas eu não pratico nada de coisas que há no mundo. Como eu não pratico mais a fornicação, eu não me embebedo a ponto de ficar bêbada,
Eu não dou brechas para o inimigo mais entrar na minha vida. Quando eu saio, eu vou em lugares porque eu amo pessoas, eu amo os meus amigos, eu amo vidas, e eu vou para poder ter uma comunhão com elas, para poder estar no meio delas, para conversar com elas, não para praticar o pecado, não. O Senhor, que sabe de todas as coisas, Ele tem olhado para mim e tem visto aquilo que eu sou, aquilo que Ele quer fazer de mim. E, queridos, como eu fiz essa mensagem, que não era prevista eu fazer essa mensagem, falando sobre aonde estão os nossos acusadores. Você que tem pecado, você que tem pecados de ocultos, que você pensa que você está escondendo algo do Senhor, queridos, os olhos do Senhor tudo vê. Nada que está em oculto deixa de ser revelado, diz a palavra de Deus. Queridos, o Senhor diz que nenhum de nós seremos curados, seremos libertos, seremos transformados, se não confessarmos os nossos pecados. E, queridos, de todos os nossos pecados nos afasta de Deus, porque os nossos pecados encobrem, eles encobrem a luz do Espírito Santo de Deus. E, queridos, não tem como sermos luz se primeiro não nos limparmos das trevas que há em nós, porque nós refletimos o que somos pelo aquilo que temos no nosso interior. Então nós precisamos nos limpar, nos sarar, nos curar, mas não superficialmente, porque superficialmente, querido, é como se fosse uma máscara que a qualquer momento pode cair, pode quebrar, tem brechas. Queridos, temos que estar diante de Deus como um espelho, onde a minha imagem reflete como a do Senhor, amém? Queridos, temos que estar prontos para alcançarmos o reino dos céus. E, queridos, então, o que eu tenho para te falar é que despertem aqueles que dormem, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando para poder arrebatar a tua igreja, está arrebatando para arrebatar o povo escolhido por Ele. E, queridos, você não vai entrar nos céus de qualquer maneira, se você não estiver andando nos frutos do Espírito, se você não estiver manifestando os frutos do Espírito na sua vida, você não está pronto para entrar no reino dos céus. Então, queridos, vamos nos santificar, nos limpar dos nossos pecados e se tornarmos novas criaturas, onde nós mostraremos a diferença daquele que serve e não serve a Deus. Você sim tem passado, eu também tenho passado, eu tenho um passado que, se você for olhar para o meu passado, eu não sou referência para você, mas se você me olhar a partir de hoje, você vai ver referência em mim, porque aquilo que eu estou falando para você, queridos, é referência para você, porque eu mostro a diferença de como eu era e de como eu sou, amém? Queridos, eu gostaria de deixar esta mensagem, que não foi por acaso eu estar falando essa mensagem. Com certeza, essa mensagem vai estar chegando a ouvidos de alguém e vai estar falando com você no seu coração. Mas arrependa-se dos seus pecados e se conserte, se aprume. Não fica aí dormindo não, porque eis que o Senhor está batendo na porta do seu coração para entrar, para fazer morada e para que você alcance o reino dos céus. Esteja preparados para alcançar o reino dos céus, amém? Que Deus te abençoe.